tá bem quente. Cuidado aí pra vocês não se queimarem. Olha isso. Olha isto. Maravilhoso. Isso sim é o pão de queijo. Vamos ver o biscoito, como que ficou o biscoito? Olha a crocância desse biscoito. Olha aqui. Olha, tanto de queijo que põe, como fica. Super macio, cheio de queijo. Vamos ver se ficou bom. Nós vamos precisar do queijo fresco. Vou mostrar pra vocês como que é esse queijo. Aqui em São Paulo é conhecido... Se você for no mercado, vai ter o queijo frescal, não é esse. Você tem que ir na Casa do Norte ou na Zona Cerealista, num lugar específico que venda coisas do Norte, que vai ter esse queijo, tá bom? Esse queijo aqui, ele tem aproximadamente 800 gramas, a gente vai usar ele inteiro pra fazer essa receita. Vou mostrar pra vocês como ele é dentro, pra vocês entenderem que não é o frescal, é aquele queijo fresco, ele é mais durinho. Olha, ele é todo furadinho. É esse queijo aqui que faz toda a diferença no pão de queijo. Olha que lindo. Maravilhoso. Aí também nós vamos precisar polvilho. Esse daqui, lá em Minas se chama polvilho, mas aqui em São Paulo o pessoal conhece como... Tem o polvilho doce, tem o polvilho azedo, mas é a goma do norte, tá bom? Então, esse daqui, aqui em São Paulo é conhecido como goma do norte, lá em Minas é polvilho mesmo, mas não é aquele fininho, que é o polvilho doce, polvilho salgado. Você pode ver que ele tem uns gruminhos, ó. Tá bom? Então, é o polvilho ou goma do norte. Aqui tem o mesmo peso do queijo, 800 gramas de queijo e 800 gramas do polvilho, que é a conhecida aqui como goma do norte. Nós vamos precisar também de 400 ml de leite. Aí eu coloquei aqui, dividi em 2 copinhos. Vamos precisar de 200 ml de óleo. E vamos precisar de uma colherzinha de sopa de sal. E os ovos. Os ovos a gente vai colocar, quando estiver amassando, pode ser em torno de 3 a 4 ovos. No momento que estiver amassando, a gente vê a textura do biscoito, se põe mais ovos ou não, tá bom? Então, o primeiro passo é, a gente vai aquecer o óleo. A gente aquece o óleo junto com o leite. E uma colherzinha de sal. Só isso aqui de sal. Uma colher de sobremesa de sal. É o suficiente para o biscoito ficar bom, porque no queijo já tem um pouquinho de sal. Aí a gente vai deixar levantar a fervura aqui. Assim que levantar a fervura, a gente vai começar o processo que a gente fala que é escaldar o polvilho. A gente vai acrescentar aqui o polvilho. E aí nós vamos aguardar levantar a fervura pra gente poder jogar aqui, misturar e escaldar esse polvilho. Essa é a primeira etapa do pão de queijo. Ó, demorou mais ou menos 3 minutinhos. Já começou a levantar a fervura, tá vendo? O leite já tá saindo já pra cima do óleo. Esse ponto já tá ótimo, que já tá bem quente. Aí a gente pode desligar o fogo. Vou mexer só um pouquinho pra misturar bem. E aí a gente vai acrescentar aqui no polvilho. A gente vai acrescentando aos poucos e mexendo. Lá em Minas a gente chama esse processo de escaldar.
escaldar o polvilho para dar estrutura pro biscoito. Vamos mexer um pouquinho, vai ficando assim. Escalda bem. Coloca mais o restinho que ficou. Pronto. Agora é só mexer bem para todo esse polvilho ficar úmido. Vou mostrar para vocês. Aqui rende bastante biscoito, então um queijo, esse queijo ele não é muito barato, né? Mas é o ideal para fazer o verdadeiro biscoito de queijo, pão de queijo. Então o rendimento dele é ótimo, mesmo o queijo estando um pouquinho mais caro. Sendo, né, um pouquinho mais caro, o rendimento é muito bom, dá bastante pão de queijo. Eu vou mostrar pra vocês depois como eu faço. Depois comenta aí nos comentários se vocês preferem bolinhas, que é pão de queijo, ou ele compridinho, que fica o biscoito de queijo. Aqui em casa eu prefiro mais o biscoito de queijo, que ele fica mais compridinho. Aí na hora que eu fizer o formato eu vou mostrar pra vocês, aí vocês me falam qual que vocês preferem mais, a bolinha ou ele compridinho. Ó, então o processo é esse. Tá vendo que ele ficou tipo uma massinha, ó. Vai ficar exatamente assim. Parece uma massinha já, ó. Aqui o biscoito foi escaldado, ó. Não gruda na mão, tá bom? Agora, enquanto esfria, porque a gente tem que acrescentar o queijo aqui, vai dar uma esfriada, pra gente poder pôr a mão também, né, que tá quente. Aí agora a gente vai triturar todo o queijo. Vamos triturar o queijo. Se você quiser ralar também pode, quiser triturar, tritura, tá bom? O meu processadorzinho aqui, ele é bem pequenininho, mas é bem potente. Corta assim os pedacinhos do queijo. Aí você vai cortando. Coloca lá no processador, bem rapidinho. E aí a gente vai triturar todo o queijo, todo mesmo. Porque a quantidade de polvilho é exatamente para um queijo inteiro. Se você quiser fazer meia receita, aí você divide o queijo ao meio. Vai dar, né, que esse aqui deu 800 gramas, então vai dar 400 gramas. E coloca 400 de polvilho e faz só metade da receita. Aí agora a gente vai triturar. Bem rapidinho. Como o meu processador ele é pequenininho, aí às vezes sobra uns pedaços. Aí o que eu faço? Eu retiro aqui, coloco de novo, tá bom? Aí vai ficar assim, ó, nessa textura aqui, ó. Bem trituradinho. Aí a gente vai triturando o queijo e pode já ir acrescentando aqui no polvilho. O queijo tá geladinho, ajuda até a resfriar o polvilho. Pode ir acrescentando. Aí você vai repetir esse processo até finalizar todo o queijo, acrescentar tudo aqui. Aí a gente volta pra cá. Esses pedacinhos que sobraram, que não trituraram, eu volto pra cá de novo. E assim a gente vai cortando os pedacinhos e colocando lá e triturando. Aí eu vou terminar aqui esse processo com todo o queijo trituradinho e já volto pra explicar o restante da receita pra vocês, ó. Olha só como esse queijo tá lindo. Vai ficar um biscoito maravilhoso. Aí a gente vai finalizar aqui só triturando, tá bom? Aí eu já volto com o próximo passo. Pronto, pessoal, ó. Terminei de ralar todo o queijo, já acrescentei aqui, olha o quanto rendeu. Aí agora a gente vai mão na massa, literalmente,
A gente vai misturar tudo, o polvilho que a gente escaldou com o queijo. Como o queijo tá gelado, o queijo vai ajudar a deixar mais frio ainda aquele polvilho, que ele tá bem morninho. Eu tô pegando aqui, ó, ele tá morno. Aí o queijo já vai deixar ele frio pra gente poder acrescentar os ovos. Não acrescenta o ovo com a massa quente, tá bom? Não pode. Aí o queijo que faz essa função, ó. Queijo gelado. E agora a gente vai misturar tudo. Olha como rende, dá bastante biscoito. E aí os ovos, aí agora a gente vai acrescentando os ovos aos poucos. Como eu falei pra vocês, é em torno de 3 a 4 ovos, mas eu vou amassando e vendo quanto que é necessário, tá bom? Aí quebra aí no potinho assim separado, acrescenta um, aí você amassa. Vamos pôr a mão na massa. Vamos amassar, ó, já tá bem molinho a massa do biscoito, porque junto o queijo com o polvilho já escaldado, já tá bem molinho. Então, se você pôr os ovos tudo de uma vez, vai acontecer de ficar muito mole e aí você não conseguir fazer as bolinhas, né? Vai grudar tudo. Então, tem que ir colocando aos pouquinhos. A massa, eu acrescentei somente um ovo. Como o queijo, ele tá bem fresco, então ele tá molinho. Então, tá super fresco. Então, um ovo só foi o suficiente pra deixar a massa extremamente mole, ó. Olha como ela tá. Bem molinha. Tá molinha e grudenta. Isso significa que tem bastante queijo, que a massa está no ponto, e quando esse biscoito assar, vai fazer aquele puxa, aquela crocância por fora e por dentro, você vai ver o queijo, né? O verdadeiro, o original, o verdadeiro pão de queijo mineiro. Então, é essa textura aqui, tá bom? Vai grudar, ó, na sua mão, vai fazer um pouco de meleca assim, mas é isso mesmo. Aqui tá no ponto já. Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar a massa aqui descansando um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai acender o forno, ligar o forno, deixar ele pré-aquecendo, tá bom? Agora que a gente vai enrolar os biscoitos, eu coloquei aqui numa forma, forrei com papel manteiga. Se você quiser forrar, pode, senão não tem problema, tá bom? Eu prefiro assim, que facilita mais na hora de lavar também. Aí eu vou untar as mãos com um pouquinho de óleo, só um pouquinho. Ó, bem pouquinho. Pra gente fazer, eu vou falar pra vocês sobre a questão do formato, né? Lá em Minas, a gente conhece a bolinha, assim, ó. Essa bolinha, como pão de queijo. E aqui em São Paulo também, né? A bolinha, que é o pão de queijo, assim, certo? E o compridinho, que é assim, ó. O comprido, lá em Minas a gente conhece como biscoito de queijo. É a mesma massa, o mesmo processo, a diferença é só o formato. Comprido, biscoito de queijo, e o redondinho, pão de queijo. Eu prefiro mais assim, pra comer, pra tomar café, né? Você já pega e já come, muito bom. Aqui também você já pega e já come. Mas o formato, na mordida, o biscoito em si, eu acho que assim, compridinho, fica mais gostoso, tá bom? Aí aqui em casa eu prefiro fazer ele comprido. Eu faço eles menorzinhos, aquele ali eu fiz bem grande pra vocês verem a diferença de biscoito para pão de queijo. Isso é coisa de mineiro, né? Porque é tudo a mesma massa, só muda o nome. Mineiro gosta de uns trem diferentes. Aí fica assim. Aí eu vou fazer aqui, ó, todos. Pode colocar pertinho assim, um do outro, não tem problema, porque ele não incha tanto pra grudar um no outro, tá bom? Ó, pra você ver, ó.
Eu coloquei um pouquinho só de óleo e tô conseguindo fazer vários, ó. Não precisa untar muito não, amor. E o mineiro também fala assim, olha pra você ver. Tem que olhar pra ver, tá bom? É brincadeira. E assim a gente vai enrolando os biscoitos, moldando todos, colocando na forma. E aí a gente vai levar pra assar. Eu vou finalizar aqui todos os biscoitinhos e aí eu já mostro pra vocês, tá bom? Bom, aqui eu fiz pouquinho, porque é só pra tomar café agora. Aí, como que vocês preferem? Assim, o biscoitinho ou o pão de queijo, que é as bolinhas? Deixa aí no comentário se vocês sabiam que existe, né, essa diferença do biscoito pro pão de queijo. E também eu vou dar uma dica. Eu fiz um biscoito agora, ó, rendeu bastante, tem muita massa aqui ainda. O que que eu faço? Eu forro ele com plástico filme, ou então posso retirar aqui do bol, colocar numa vasilha com tampa, tem que tampar. Você tampa ou com plástico filme, ou retira daqui e coloca numa vasilha com tampa, leva pra geladeira, e aí você pode deixar na geladeira até uma semana. Então, todo dia de manhã, o que que eu faço? Eu pego a massa, faço as bolinhas, eu faço o biscoitinho, coloco na forma, ponho pra assar e como o biscoito quentinho, fresquinho, na hora. Fica maravilhoso, fica prático. Então, essa massa você pode deixar na geladeira até uma semana, mas tem que estar tampado, tá bom? E aí você faz o biscoito na hora que você quiser, tomar café, quando você tiver com vontade. Rende bastante, dá muito biscoito e fica muito prático para você tomar café em casa com a sua família. Você vai amar. Agora a gente vai levar no forno para assar. Já o forno pré-aquecendo, né, por 5 minutinhos a 180 graus. E aí a gente vai colocar para assar. Geralmente leva em torno de meia hora, mas aí você vai vendo, conforme ele for ficando douradinho já tá bom. Eu já mostro para vocês o ponto. Dá uma olhadinha como que o pão de queijo está. Se já tá bom. Olha só. Tá começando a ficar douradinho. Vamos deixar só mais um pouquinho que a gente já tira. Só mais uns 3 minutinhos. Pronto, pessoal. O biscoito já tá bom. A gente vai tirar do forno. Vou mostrar pra vocês, ó. Ele tá super douradinho. Perfeito. Agora a gente já retirou da forma, coloquei aqui no pratinho pra gente tomar café. Vou mostrar pra vocês, ó, o biscoito. Fica assim. Eu fiz de vários tamanhos. E aqui o pão de queijo. Vamos ver se ficou bom? A casquinha super crocante. Tá bem quente. Cuidado aí pra vocês não se queimarem. Olha isso. Olha isto. Maravilhoso. Isso sim é o pão de queijo. Vamos ver o biscoito, como que ficou o biscoito? Olha a crocância desse biscoito. Olha aqui. Olha, tanto de queijo que põe, como fica. Super macio, cheio de queijo. Vamos ver se ficou bom. Gente, só façam. Façam em casa pra você, pra sua família, que vocês vão amar. Um biscoito, o pão, em qualquer formato, fica maravilhoso, ó. Fazer um cafezinho com um biscoitinho de queijo, perfeito. Olha ele por dentro. Como fica molhadinho, casquinha crocante. Gente, isso aqui é muito bom. Muito bom. Comenta aí se vocês gostaram da receita. E eu vou ficar por aqui aproveitando esse biscoito quentinho, sensacional, maravilhoso.